Como você viu, né, Jericó era a cidade mais fortificada da época de toda aquela região. Que história interessante, né? A Bíblia, ela é interessante dentro dela, ao redor dela, em termos de história. A Bíblia é o livro dos livros, né? E a história bíblica é maravilhosa. Vá anotando aí os tópicos para você ficar por dentro, né, do assunto. Israel atacou os cananeus na época da colheita, mas foram proibidos de comer aquela comida. Está com a sua caneta, seu caderno? Preste atenção nesse tópico aí. Israel atacou os cananeus na época da colheita, mas foram proibidos de comerem daquela comida. Então o ataque de Israel veio sobre Canaã na época da colheita, né? Na época da colheita. Segundo a história bíblica, os cananeus traziam uma maldição vinda de Noé. Você está lembrado daquela maldição que Noé lançou sobre o seu neto, chamado Canaã? Então, a terra de Canaã era justamente a terra do neto de Noé. E essa maldição durou muito tempo. Ela durou em torno de 2000 anos, né? Muito tempo, para se concretizar na vida dos cananeus, que eram descendentes de Canaã. As práticas sexuais daquele povo eram zoofilismo. As práticas sexuais dos habitantes de Canaã era zoofilismo. O que é zoofilismo? Sexo com animais. Eles eram viciados em fazer sexo com animais, tanto homem quanto mulher. Deus, assim que o povo entrou naquela região, Deus proibiu permanentemente essa espécie de sexo, dizendo que era abominação diante deles, e que Israel não fizesse tal coisa, e se fizesse, Israel seria lançada fora daquele local. Aquele povo possuía várias práticas que Deus proibiu que os hebreus fizessem, para que não acontecesse o mesmo com eles. Então, não era só a questão do zoofilismo, né, mas existiam várias práticas que não iam de concordância com Deus, e Deus proibiu permanentemente. E disse mais: se vocês fizerem o que esse povo está fazendo, igualmente sereis expulsos desse local. O ataque, né? O ataque foi diferente. O ataque do povo de Israel a Canaã foi muito diferente. O povo de Israel atacou Canaã de uma maneira diferente. 7 voltas durante 7 dias. Uma volta durante um dia, durante 7 dias. 7 voltas, né? E no 7º dia, 7 voltas em um dia só. Acredito que tal atitude cumpria alguma lei, já que Deus podia fazer cair o muro sem essas voltas todas. Realmente, aqui o que está escrito na apostila é interessante. Essas voltas que o povo deu ao redor de Jericó, ela visava cumprir algum tipo de lei. Não sei se com o mundo espiritual, não sei se com o mundo energético, das energias, ninguém sabe ao certo. Mas só que essas 7 voltas, e durante o 7º dia, dá 7 voltas no dia só, né, e o muro caiu de dentro para fora, está lá, até o alicerce caído, né, é algo extraordinário, né? Mas Deus podia fazer isso sem precisar de tanta volta. Deus olhava assim e dizia: olha, meu servo, então o muro caía, né? Nada é impossível para Deus. Um estalar de dedo, aquele muro todinho caía de uma vez só. Deus pode derreter a terra de um estalar de dedo. Aquilo ali, né, segundo alguns, cumpriria alguma lei que nós desconhecemos, alguma lei espiritual, alguma lei que nós desconhecemos. O anjo servia a Israel desde do início, desde o deserto. Deus falou para Moisés que um anjo iria acompanhar a nação de Israel. E esse anjo aparece várias vezes, né? Aparece até quando Balaão vai profetizar contra Israel, aparece um anjo lá para defender Israel. E Deus não sabia que Balaão ia profetizar? Por que Deus não matou Balaão de um ataque cardíaco, ou ele caía da jumenta e morria, né? Mas não, o anjo ficou lá, e era o anjo que protegia Israel, dando a entender que existe um anjo para proteger cada nação, e que o anjo de Israel teria uma maior prioridade por causa dos acordos, das alianças que Israel fez com Deus, né? Então o anjo servia a Israel desde o deserto. Desde o deserto o anjo acompanhava Israel
né? E pessoalmente eu acredito nisso. Pessoalmente eu acredito que cada nação desse mundo tem um anjo observando. Esse anjo ele age como juiz, como ajudador. Tem hora que ele age, né, como interventor, ele intervém. Tem hora que ele fica só assistindo. Depois da volta, o relato bíblico mostra que os muros caíram e Israel entrou em combate. Então, depois das sete voltas durante 7 dias, e no 7º dia, das 7 voltas num dia só, eles tocaram a trombeta e a trombeta caiu, né? Aí há especulações, não, porque o lugar era de calcário, o barulho da trombeta estremeceu o chão e o chão cedeu. Mas são especulações, né, que você deve saber que existe, mas eu acredito que é muito improvável. Nós temos um barulho na cidade, né, cidade grande, toda cidade grande, você chegando de madrugada, você escuta aquele barulho de madrugada, imagina de dia, né, e esse barulho não derruba prédio nenhum, esse barulho não faz nada, não cede terra nem nada. Então, o que aconteceu ali foi algo muito grande. Depois da volta, o relato bíblico mostra que os muros caíram. Raabe, a meretriz cananita, que ela era galega, dos olhos azuis, loura dos olhos azuis, é poupada. Como eu falei, a cor dos filisteus, dos cananeus, né? Possivelmente, eu não tenho aqui uma foto de Raabe. Olha aqui, essa aqui é Raabe. E Raabe é uma gata, muito bonita. Não, eu estou falando a questão racial dela. Mas essa Raabe, a meretriz, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo, dando a entender que foi a única mulher que foi colocada e citada pelo Novo Testamento, mostrando que dá a entender que Jesus Cristo puxava a essa geração, como Davi também puxou geneticamente a aparência dessa geração. Raabe entrou na genealogia de Jesus. Jericó é amaldiçoada e seus muros proibidos de serem levantados e reconstruídos. Houve uma tentativa de reconstruir Jericó. E o rei que tentou reconstruir Jericó, quando ele começou, o primeiro filho dele morreu. E quando ele colocou uma porta no lado do muro, o outro morreu, então ele parou. Então por isso que existe a Jericó Velha e a Jericó Nova. A Jericó Velha é amaldiçoada e as pessoas dizem que é a maldição. É como se a maldição tivesse ficado naquele local e eles temem construir naquele local, né? Jericó é sitiada, destruída e toda a sua estrutura rui e o seu povo é vencido. Depois Israel investe em cidades pequenas, né, cidades do interior como Ai, né? Por causa do pecado de Acã, estamos seguindo a história, né? Por causa do pecado de Acã, que é apontado pela Bíblia, Israel perde para a cidade pequenina de Ai. Aí entra em ação o Turim e o Purim. A sorte é medida e verificada. O sacerdote tinha o Purim e o Turim. Nós não sabemos o que é Turim e Purim, não. Nós não sabemos essa epístola que havia no peito do sacerdote, né, costurada com linhos de ouro, como a roupa do sacerdote tinha muitas linhas de ouro, feitas de uma maneira maravilhosa, orientada pela voz no meio dos querubins, pela voz de Deus. Nós não sabemos o que é. É como o padre, não tem aquela epístola que o padre bota, né? Seria mais ou menos aquilo, é mais ou menos a ideia que nós temos disso. Mas o Turim e o Purim, ele media a sorte das pessoas. Então, quando Acã pecou, ele mudou a sorte dele e usaram o Purim e o Turim para descobrir Acã, para desmascarar Acã. Quando desmascarou, Acã foi assassinado com toda a sua família, né? E Israel continuou no seu combate contra Ai e venceu a cidade de Ai. As coisas eram reveladas através do Turim e o Purim, mostrando que a sorte pode ser tanto medida, como esse Turim e o Purim, ele era um tipo de equipamento, né, que media a sorte das pessoas. As terras em Israel foram sorteadas, -1. As tribos possuíram a terra via sorteio, né? E eles utilizavam o Turim e o Purim, que estava no peitoral dos sacerdotes. E era coisa rara usar, mas quando usava era certo. Acã é destruído e Israel vence. Estas batalhas fazem parte do pacto de Deus com Israel, lutar contra seus inimigos. Então, existe um pacto político e religioso feito entre Deus e Israel.
Eu serei amigo dos teus amigos e serei inimigo dos teus inimigos. Então esse pacto firmado entre Israel e o Senhor lhe deu muita vantagem na vida. Era um pacto para aquela época, para aquele povo, necessário para aquela situação, né? Com muitas guerras, Israel tomou posse das terras dos cananeus. Ou seja, ele foi vencendo de um a um os povos daquela região. Vamos continuar nesse assunto sobre história